Muito obrigado, Bruno. Vamos lá começar de novo. Olá, eu sou o professor Álvaro, sou professor de Biologia. Sejam todos bem-vindos ao Bio ao Álvaro. E hoje a gente vai começar a nossa revisão para Enem, começando por genética, tá? Eh, Coloquei aqui dois aerodogramas para a gente analisar. E nesse aerodograma, gostaria que vocês cuidassem, que normalmente quando a gente vê aerodogramas, que quando a gente olha esse tipo de aerodograma, pais iguais, filhos diferentes, a gente sempre parte do pressuposto, né? Pais heterozigotos e o filho homozigoto recessivo. Ou seja, a gente parte do pressuposto que essa característica seria uma característica autossômica. Mas, queridões, eu gostaria que vocês cuidassem uma coisa muito importante. Quando a gente fala de característica autossômica, essa característica, ela aparece em igual proporção no sexo masculino e no sexo feminino. E caso vocês não tenham percebido, eu tenho mais homens afetados nessa característica. Então eu já devo desconfiar disso. Eu não tenho uma coisa clássica de característica autossômica que seria estar em igual proporção no sexo masculino e sexo feminino. Então, eu posso desconfiar de um outro processo acontecendo aqui, que seria, por exemplo, eu ter uma característica também recessiva, só que aí recessiva ligada ao sexo. Características recessivas ligadas ao sexo, elas estão relacionadas com o cromossomo X. Então, sempre que a prova te disser, olha, a característica é ligada ao sexo, bom, ela está no cromossomo X. E aí, neste caso, ela é recessiva. E você vai dizer, tá, mas como é que estão os genótipos desses indivíduos? Olha, a mãe normal, mas portadora da característica, e pai normal com o Y. Como o filho é do sexo masculino, ele recebeu o Y do seu pai e um XAzinho da mãe. Um exemplo de característica que nós temos recessiva ligada ao sexo é o daltonismo, por exemplo, e também a hemofilia. Queridões, coisa muito importante então, ó, recessiva ligada ao sexo, mais comum no sexo masculino. Isso é muito importante vocês lembrarem. Então, sempre desconfiem, sempre olhem para onde a característica está aparecendo em maior quantidade. Tranquilo? E aí vamos ter os mesmos casos com os outros dois casais que aparecem nos heredogramas, né? Mãe heterozigota, pai com alelo dominante, e aqui também mãe heterozigota e o pai com alelo dominante. Queridões, esse heredograma aqui do lado, eu já tenho. Aí você vai dizer, é mais comum no sexo masculino. Mas assim, um heredograma, que nem eu costumo chamar, é um heredograma preguiçoso. Poucas famílias ali, uma famíliazinha com os filhos e os netinhos. Mas eu tenho assim, 2 para 1, tá quase que na mesma proporção, né? E aí aqui tem um ponto muito chave que a gente tem que cuidar, que é os pais são iguais e a filha é afetada. Aqui, a herança recessiva ligada ao sexo não entra. Aí tu vai pensar, e a dominante? Menos ainda, porque daí teria que ter um alelo dominante ou na mãe ou no pai. E aí eles teriam que ser afetados. Então, o que que a gente encontra aqui? Aqui sim, os pais, deixa eu trocar, são heterozigotos e a filha homozigota recessiva. Aqui sim, característica, então, autossômica, e no caso ali, autossômica recessiva. Mas não interessa, se autossômica recessiva ou autossômica dominante, presente no sexo masculino e no sexo feminino com a mesma frequência. Vamos lá, masculino e feminino
com a mesma frequência. Feito, queridões. E aí, ó, perguntinha que já apareceu, era um PPL, sempre sacaneiam os guri da PPL. Como assim, do nada o Baraldo? Como assim? Olha só, é o homem, a lenda. Para ser herança restrita ao sexo, os pais deveriam portar. Sim, daí o pai teria que ter o Y afetado. Uma aula cheia de celebridades. É isso aí. Os guri vem da força. O Ben disse que ia estar por aí, mas acho que era São Miguel, ele não ia perder a novela hoje. Então, queridões, vamos lá, vamos continuar. Uma questãozinha que já apareceu, né, no próprio Enem, e era no PPL, era assim, ó, qual a chance desse indivíduo aqui, por exemplo, ser heterozigoto? Bom, a chance desse indivíduo ser heterozigoto é eu calculando a chance dos pais dele serem cruzados e ele sair heterozigoto. Mas, queridões, sempre que vocês tiverem questões de genética, escrevam sempre o que vocês sabem sobre o genótipo de cada indivíduo. Por exemplo, eu sei, por exemplo, que esse indivíduo aqui da minha questão, ele tem um alelo dominante porque ele não é recessivo, né? Ele não é afetado como esse indivíduo, como esse indivíduo. E o que que eu sei sobre essa menina aqui, ó? Eu sei que obrigatoriamente ela é heterozigota, porque ela teve um filho homozigoto recessivo, ó. Então, obrigatoriamente, ela tem que ter um azinho. Então, ela com certeza é heterozigota. Mas esse cidadão aqui, ó, eu não tenho certeza. Eu sei que ele tem um azão. Agora, o outro alelo dele, eu não tenho a mínima ideia. Então, para a gente ter certeza disso, ou melhor, para a gente responder a pergunta que eles fazem lá, qual a chance dele ser heterozigoto? Bom, vamos cruzar os pais. Coloca aqui azão, azinho, azão, azinho, faz o famoso chiqueirinho. Aí, ó. E teremos azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Como visto previamente aqui, ó, ele é azão alguma coisa. Então, com certeza, ele não é azinho, azinho. Porque eu sei que ele tem um azão. Então, a chance dele ser heterozigoto são os famosos 2/3 ou 66,66666%, que o Enem já aproximou para 67%, né? Arredondou 67%. Seria quase a mesma lógica dos alelos letais, é a mesma coisa, na verdade, mas vocês têm que cuidar que daí nos alelos letais, como ele já nasceu, eu já teria que descartar esse azão-azão, tá? Então ele obrigatoriamente seria heterozigoto, digamos que o alelo letal fosse o dominante, tá? Então ele obrigatoriamente teria que ser heterozigoto. Mas se ele te pedir qual a chance de nascer um indivíduo com determinado genótipo, já descarta o dos alelos letais, sim. Tranquilo? Queridões, vamos escrever outras coisinhas aqui, ó. Então, eu falei sobre características que são recessivas ligadas ao sexo. O Enem já nos cobrou, lá em 2019, a dominante ligada ao sexo. Quando uma característica é dominante ligada ao sexo, ela vai ser mais comum no sexo feminino. Ó, X azão, por exemplo. E aí, mais comum no sexo feminino. A questão até era aquela que tinha um heredograma, e aí ele perguntava qual é que era o fator de herança, e aí ele dizia assim, olha, ela é dominante ligada ao sexo, porque pais afetados transmitem para todas as filhas. Então, o alelo dominante, por exemplo, aqui, ó, a gente pode usar o do recessivo aqui, ó. O paizão aqui, ó, ele é dominante. Então, obrigatoriamente, as filhas dele vão receber sempre o X dominante.
Então, se fosse uma característica, né? Se fosse a doença, digamos assim, ou a característica em questão, aí eles todos seriam pintadinhos. Tranquilo? Outros tipos de herança que podem aparecer para gente, ó, deixa eu ir mudando a cor aqui, que tinham citado ali antes nos comentários no chat, a restrita ao sexo. Quando a gente fala de restrita ao sexo, está no Y. E aí ela pode ser chamada também de holândrica. O que que significa holândrica? Holos, todos, andros, homens, em todos os homens. Uma coisinha muito importante, queridões, que eu esqueci de comentar aqui, ó, mas vale a gente lembrar que para todas as características que sejam ligadas ao sexo, seja recessivo ou seja dominante, indivíduos do sexo masculino, homens, são zigotos. Essa palavrinha aqui, ela é muito importante, ela pode aparecer em prova. Obviamente que você poderia identificar, né? O que que é um indivíduo homozigoto? O homozigoto, ele tem os dois alelos iguais. O que que é um indivíduo heterozigoto? Ele tem os dois alelos diferentes, azão, azinho. O que que é um indivíduo hemizigoto? Hemi é metade, né? Quando vocês falam lá na geografia, hemisfério sul, hemisfério norte, é metade da esfera. Metade sul, metade norte. Aqui é metade dos alelos, só tem um alelo. Então, para todas as características que sejam ligadas ao sexo, indivíduos do sexo masculino são sempre hemizigotos. Tranquilo? Características restritas ao sexo estão no Y. Ah, senhor, qual o exemplo de uma característica restrita ao sexo? Testículos. Testículos são características que estão presentes apenas nos indivíduos do sexo masculino. Outra característicazinha que o Enem gosta essa, tá? Que é, ele pode usar um outro nomezinho, tá? Que é a que eu vou usar aqui, chamada de extracromossomal. O que que é uma característica extracromossomal? Vamos pelo nome. Pelo nome, cromossomo. Cromossomal, cromossomos, tá? É o meu DNA, meu núcleo. Extra, fora disso. Onde é que eu tenho DNA sem ser no núcleo? Nas mitocôndrias. Então, extracromossomal ou mitocondrial. E aí, essas características são sempre de origem materna. Agradeça sempre a sua mãe pelas suas mitocôndrias, tá? Então, na hora do café da manhã, bata no ombro da sua mãe e diga obrigado pela mitocôndria. Tranquilo, queridos? Outra coisa muito importante, tá? Eu já brinquei com vocês, né, em aula presencial, quem nunca teve, mas assim, o Enem já cobrou teste de paternidade em plantas. A gente vai falar sobre isso mais à frente, depois que é a habilidade 11. Pode aparecer aqui também na habilidade 13 isso. Não custa nada ele falar de herança extracromossomal em plantas. Só que planta também tem uma outra organela que não tem, que tem DNA, que é o cloroplasto. E lá o cloroplasto também, o DNA do cloroplasto também é de origem materna. Então, se ele te falar sobre plantas, cruzamento de plantas, aí ele fala sobre plantas dioicas, né, de sexos separados. Ele perguntar a herança mitocondrial vai ser de quem? Vai ser sempre mitocondrial ou do cloroplasto de origem materna, tá? Tranquilo até aqui? Queridões, vamos para outras características aqui. Deixa eu ver qual que eu vou botar a corzinha, ó. Essa daqui, ó, é uma aposta. Sabe essa coisa assim, ó, que se aparecer domingo, tu vai dizer, tu vai bater na mesa assim, ó, e vai chamar a atenção de todo mundo assim na hora da tua prova, vão achar que tu é louco, mas tu vai dizer assim, ó, ele sabia que é doença influenciada pelo sexo. Doença influenciada, doença, que horror, influenciada pelo sexo. Característica influenciada pelo sexo são características autossômicas, tá? Aí tu vai dizer assim, tá, senhor, então aparece no sexo masculino e no sexo feminino com a mesma frequência? Não, porque as características sexuais influenciam no fenótipo. Então, características sexuais influenciam no fenótipo.
Beleza. Alguns de vocês já devem saber qual é o exemplo disso. Alguns de vocês devem sofrer com isso, que é a calvície. Então, se aparecer, se cair calvície na prova, se cair cabelo, não. Se cair a calvície na prova, tu vai lembrar de mim. E aí, ó, entenda uma coisa, porque isso aqui seria muito bom de aparecer, porque ia pegar muito ratão nessa história. Ó, sexo feminino, e vou botar aqui o sexo masculino. Queridões, se é uma característica autossômica, significa dizer que tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino vão ter dois alelos. Então tá, vamos botar os dois alelos aqui. E aí, o detalhe dessa característica influenciada pelo sexo é que ela é uma característica dominante no sexo masculino. Então tá aqui, ó, esses meninos serão calvos, esses genótipos. E esse daqui terá cabelo, né? Não vou botar normal, porque daí os meninos calvos vão ficar dizendo assim: tu tá dizendo que eu não sou normal? Não, é normal sim. Só que no sexo feminino, a calvície se comporta como característica recessiva. Queridões, o que que significa uma característica recessiva? Olha aqui, ó, quando a gente viu autossômica recessiva, significava ter os dois alelos recessivos. Então, significa ter os dois alelos para a calvície. Ou seja, se eu disse que o alelo dominante é o que causa calvície no sexo masculino, o alelo que causa calvície no sexo feminino tem que ser o mesmo. Então, meninas calvas vão ser cesão. Sofrerão com a calvície apenas quando mais velhas, vai ficando ralinho o cabelo e tal. E quem é heterozigoto ou homozigoto recessiva tem cabelinho normal. Tranquilo, meus queridos? Essa daqui, ó, é muito minha aposta. Tô achando muito que vai aparecer isso aqui. Real, real, tá? Acho muito que vai aparecer. E se aparecer, eu vou comemorar muito. Muito. Vou estar lá. Nem vou dizer, nem vou dizer. Feito, meus queridos, tá? Beleza. Outra coisinha de genética, tá? Para a gente passar já para um outro tópico. Vamos ver como é. Ó, 7h25 já está na hora da gente ir mudando de tópico. Dentro da, da genética, a gente tem a parte do sangue, né? E aí o sangue é muito importante, já caiu ultimamente ali genética de populações para o sangue e tal. Já vou falar sobre isso. Já vou falar ali, pedir uma coisa. Vou disponibilizar o material, vou deixar lá no grupo, tá? Espero que todos estejam no grupo, tá? É, vamos lá. Aqui no tipo sanguíneo, e lembrem sempre que, ó, tipo sanguíneo A, os indivíduos que são do tipo sanguíneo A, eles vão ter genótipo. Opa, deixa eu trocar essa cor. Ó, o genótipo de indivíduos do grupo A ou é iazão, ou seja, homozigoto, ou iazão, izinho. Se o indivíduo é do tipo sanguíneo B, ele é ibezão, ibezão, e ibezão, izinho. Se é do tipo AB, ó, tem o alelo A e o alelo B. Quem é do tipo sanguíneo O é izinho, izinho. Então, a gente tem, nesse caso aqui, ó, o alelo A é igual escala de dominância com o alelo B, e os dois são dominantes em relação ao alelo izinho. Queridões, uma coisa muito importante, ó. Vocês têm que saber essa diferença. Quando a gente fala que o indivíduo é do tipo sanguíneo A, significa que ele tenha na sua hemácia aglutinogênios A. Olha aqui, ó, aglutinogênio, que a gente chama antígeno, porque o antígeno é o que vai reagir, né, num organismo que tenha tipo sanguíneo diferente. Mas o nome correto, ó, aglutinogênio. Quem é do tipo sanguíneo B? O aglutinogênio B. Quem é do tipo sanguíneo B, AB, tem os dois aglutinogênios, ó, o A e o B, os dois misturados. A gente chama isso aqui de uma codominância. O que que é uma codominância? Quando os dois alelos se expressam. E quem é do tipo sanguíneo O, tem os dois alelos homozigotos recessivos, e aí não tem nenhum aglutinogênio.
Por isso, quem é do tipo sanguíneo O consegue ser o doador. Então, eu explico isso daqui para vocês, ó, num tipo de coisa que vocês conhecem muito bem, que é festa, né? Fazer festa, vocês sabem como é fazer festa. Então, o que que acontece nas festas aqui? Como se os tipos sanguíneos fossem 4 festas diferentes, tá? E aí nós temos a festa do tipo sanguíneo A, que é a festa de pessoas chiques, poderosas, que bebem espumante, que vão bem vestidas, ó, vestimenta. Se entrar alguém mal vestido, ó, com antígeno B, com uma roupa B, com uma roupa feia, ele vai ser expulso da festa. Então, vai chamar os seguranças, que daí, ó, anti-B, que vão retirar os indivíduos que são com roupa diferente. Se você está na festa do tipo sanguíneo B, é a festa todo mundo despojado, é esses baile funk que tu vai, show da Luísa Sonza, essas coisas loucas aí, vão ter indivíduos mal vestidos, chega de preconceito, e os indivíduos que são bem vestidos vão ser considerados, convidados a ser retirados. Não, tu está muito bem vestido aqui, é melhor tu sair daqui. Agora, festa do tipo sanguíneo B é tipo festa de casamento, sem referências aos presentes, ou festa de 15 anos, festa de formatura, que é aquela que tu tem que chamar todo mundo, né? Chama todos os teus amigos, vai chamar todos os convidados, o tio pobre, o tio rico, o tio médico, o tio que vende Jequiti, e aí vai estar todo mundo junto, vai ter os bem vestidos e os mal vestidos, tudo misturado. Então tu não vai expulsar ninguém, tu conhece todos os tipos de roupas possíveis, não vai expulsar ninguém. Agora o tipo sanguíneo O, ó, tá peladão, não tem roupa nenhuma. E peladão é sempre bem-vindo. Por isso que o O, ele é o doador universal. Peladão é sempre bem-vindo, fica a dica. Se você acha que vai ser mal recebido, chega pelado. Tranquilo? Ó, detalhe muito importante, os peladões, eles podem ser bem recebidos em qualquer festa, mas ninguém entra na festa dos pelados sem estar pelado. Ou seja, ele vai produzir seguranças, anticorpos contra os dois tipos de sangue. Tranquilo, meus queridões? Então, pode aparecer as coisas de doação de sangue, até aquela questão que era de genética de populações, né? Ele pedia indivíduos que eram doadores do grupo B. Então, doadores do grupo B são todos do O e também os do grupo B. Feito, queridões? Beleza. A última coisinha ali que me falaram que foi uma boa lembrança, prof, a aglutinina está no plasma, né? Sim, vai estar no plasma sanguíneo. Os anticorpos sempre vão estar no plasma, tá? E os aglutinogênios na hemácia, né? Na membrana da hemácia. Eles são o glicocálix, lembram? Lá na citologia. Queridões, uma coisa que me lembraram ali que é importante, que o Enem gosta disso, já cobrou muitas vezes. Uma vez ele disse que tinham meninas que eram daltônicas, e aí uma tinha, quer dizer, eram portadoras, tinham um alelo, eram heterozigotas para o daltonismo, uma era daltônica e a outra não, e perguntavam por quê. A gente chama isso, deixa eu colocar aqui, ó, de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. O que que significa isso? Meninas vão apresentar, ou indivíduos do sexo feminino, vão apresentar sempre dois X's, né? Porque elas são XX. Então, vou desenhar um X e um outro X. Isso é um zigoto. Esse zigoto vai começar a sofrer lá as divisões celulares, né? De mórula, de blástula, vai aumentando a quantidade de células. Vai chegar um determinado momento do desenvolvimento embrionário que essas células, elas vão silenciar um dos cromossomos X. A prova pode te falar como compensação de dose. Como assim, senhor, compensação de dose? Essa compensação de dose está relacionado com o sexo masculino. O sexo masculino só tem um X. Então, indivíduos do sexo feminino, caridosamente, vão fazer assim, ó, vão silenciar um dos seus cromossomos X durante o desenvolvimento embrionário,
para ficar com a mesma quantidade de X do sexo masculino e não ter excesso de genes do cromossomo X. E aí a gente chama esse cromossomo X silenciado, condensado, nós chamamos ele de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. E aí é o que a gente está identificando ali. Por isso, digamos, ó, vou desenhar aqui fora, que o X vermelho tem o azão e o X preto tem o azinho. Então, vendo que as células onde foi silenciado o X preto, ó, desculpa, vermelho, o X azinho vai estar presente. E esse onde o vermelho está presente, ele vai ter o azão. Então, eu vou ter células desse organismo que vão expressar o X azão e células desse organismo que vão expressar o X azinho. Aí a gente chama isso de um quimerismo, pode ser chamado de quimerismo, ou como o Enem chamou na última prova, de uma expressividade variável. Porque algumas células vão expressar um alelo e outras células vão expressar um outro alelo. Peraí que passou algumas coisinhas pelo chat, eu vou voltar rapidinho no chat para ver aqui, ó. Cheguei. Oi, Aninha! Turner tem dois corpúsculos. Não, Turner não tem corpúsculos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. O número de corpúsculos de Barr, ó, esse número de cromatinas sexuais, ele é igual ao número de cromossomos X menos um. Então, indivíduos que são XX têm um corpúsculo de Barr. Indivíduos que são X0, que é o Turner, não vai ter nenhum corpúsculo de Barr. Que nem o sexo masculino, né? Que é XY. Tem só um X, nenhum corpúsculo de Barr. Klinefelter, XXY, vai ter um corpúsculo de Barr. Superfêmea, daí sim. Superfêmea é o triplo X, daí sim, dois corpúsculos de Barr. Gêmeos monozigóticos podem expressar alelos diferentes se os pais forem heterozigotos? Não, só se for com relação ao X. Se forem gêmeas monozigóticas, sim. Que era o caso até da questão do Enem, ele falava sobre gêmeas monozigóticas. Feito, meus queridos. Então tá, chegamos na 7h35, vamos avançar e vamos falar da citologia. Queridões, de citologia eu vou ser bem breve, tá? Citologia, ela vai aparecer na nossa... Deixa eu botar aqui em cima. Ó, a habilidade 14. A habilidade 13 era a habilidade lá da genética, a habilidade 14, ela é fisiologia, citologia, então tá tudo aqui, porque ele quer que você identifique características do organismo, como é que funciona o organismo. E aí ele pode cobrar naquelas questões clássicas, assim, eu quero um tecido, eu quero uma célula que secrete polímeros, quero uma célula que secrete proteínas, e aí você vai ter que saber qual organela vai estar mais desenvolvida. Queridões, uma das coisas que é importante é você olhar para uma célula dessas e saber identificar as organelas. Então, vamos puxar algumas de cara que são facilmente reconhecidas. Essa, centríolo, formada por microtúbulos, responsável por formação de cílios e flagelos. Então, vamos botar aqui, ó. Formação de cílios e flagelos. E lá na famosa divisão celular, a formação do fuso acromático. Lembra o que é o fuso acromático? Aqueles microtúbulos que vão separar o DNA lá no meio, né? Seja a separação de cromossomos homólogos ou de cromátides irmãs, são eles que vão fazer essa separação. Uma outra coisa muito importante dos centríolos, deixa eu escrever aqui, né? Que eu falei, mas não. Deixa eu só apagar esse cantinho aqui, ó. Vamos escrever que eles são feitos de microtúbulos. Queridões, o Enem andou cobrando durante, eu acho que umas 2, 3 questões já, sobre o citoesqueleto, né? Cai aqui dentro da nossa citologia. E aí, esse citoesqueleto, microtúbulos, são distribuídos a bangu pela tua célula, porque estão formando estruturas, centríolos, cílios, flagelos. Mas os outros, por exemplo, os microfilamentos, deixa eu marcar com essa luzinha aqui, ó, que fica melhor.
para não ficar muito arriscalhada. Os microfilamentos, eles ficam bem próximos à membrana. Quem são os microfilamentos? Actina, miosina. Lembrem que microfilamentos estão presentes em procariotos, microtúbulos não. Outra coisa muito importante, os filamentos intermediários, que são os que dão rigidez. Ah, rapidinho. Microfilamentos, movimentação da tua célula. E aí eu vou puxar, vou ter que puxar uma flechinha aqui para os microfilamentos. Ó, microfilamentos. Tudo isso são proteínas, tá? Tanto os microtúbulos lá quanto os microfilamentos aqui. Vou botar o principal deles, que é a actina. A miosina aparece nas nossas células musculares também. Então, o que que eles vão fazer? Lembra de fagocitose e pinocitose? Então, fagocitose e pinocitose são movimentos mediados pelos microfilamentos. Além disso, um movimento chamado de ciclose. Pastor, o que que é isso? Essas tuas organelas aqui, meus queridos, elas não estão estáticas, tá? Elas ficam se movimentando. E isso é legal de você ver em células vegetais. A gente pega as células de folha, enche de água na lâmina, bota no microscópio, e aí tu vê os cloroplastos girando em volta. E eles giram sempre bem encosteado aqui, ó, da membrana, bem próximo à membrana. Ou seja, são os microfilamentos que estão fazendo esse movimento de ciclose, tá? E aí, a gente tem outro movimento importante com relação aos microfilamentos, que é o movimento de citocinese. Lembram da citocinese? É na divisão celular. Então, olha só que legal. A prova do Enem, como ela gosta de citoesqueleto, ela pode te fazer o seguinte, tá? Ela pode te dizer, e ela já disse isso, tá? Por exemplo, ela diz, eu peguei uma célula aqui e ela entrou em divisão celular, só que eu utilizei uma substância, já apareceu colchicina, já apareceu substância inibidora de microtúbulos, e ele te perguntou, o que que vai acontecer com essa célula quando ela entrar em divisão celular? Se ele inibir microtúbulos, eu não vou ter fuso acromático. Se eu não tenho fuso acromático, a minha célula não sai de metáfase para anáfase. Vai ficar parada em metáfase. E aí, o que que ele já cobrou também no Enem? Ele disse assim, o que que eu posso fazer em metáfase? Você faz o cariograma, lembram disso? É uma fotinho com todos os teus cromossomos pareados, bonitinhos, 46 cromossomos pareados, assim, todos maravilhosos, bonitinhos, separados. A gente faz cariograma assim. E é um saco fazer isso, tá? Tu acha que é bonito, mas é um saco, tá? Porque daí tu tem que pegar e no olho ir pareando os cromossomos. Porque como eles estão em mitose, eles estão alinhados, eles não estão pareados. Aí tem que ir lá e olhar direitinho. É um saco. Dá uma dor no olho que, meu Deus. Mas ele pode falar o seguinte: eu utilizei um inibidor de microfilamentos e botei minha célula para fazer divisão celular. Em qual fase da divisão celular a minha célula vai parar? Olha só. Citocinese ocorre aonde? Telófase. E aí a minha célula vai parar em telófase e ele pode levar em consideração o seguinte: quantos núcleos ela vai ter? Um ou dois? Dois, né? Porque a última coisa que falta é a citocinese para separar, e aí fica um núcleozinho em cada célula. Então, a ação de um medicamento que iniba microfilamentos impede minha citocinese. E aí eu posso ficar com uma célula dicariótica, com dois núcleos. Tranquilo? Vou repetir uma coisinha que pediram, ó. Microtúbulos não existem em células procarióticas. Microfilamentos, sim, em células procarióticas e eucarióticas. Então, citoesqueletos são a única que existe nos dois. Microtúbulos só em células eucarióticas, assim como deixa eu botar o outro aqui, filamentos intermediários, que são os que devem, filamentos intermediários, são os que estão relacionados com a rigidez, tá? Se elas ficarem rígidas, terem estrutura, tudo bonitinho, são os filamentos intermediários. Deixa eu botar aqui, ó, rigidez. Sustentação, tá? Rigidez barra sustentação. Vamos voltar para as organelas? Né? A gente, na verdade, né, começamos a falar ali das organelas, já pulamos para o citoesqueleto.
Que organelas mais importantes eu tenho aqui, ó? Retículos, que estão aqui. Então, esse daqui é um retículo. E aí, ó, muito importante. No meu desenho aqui, ele não está muito específico. Eu vou dar uma olhadinha melhor. Endoplasmático. Ele não está muito específico aqui. Ah, tá sim, ó. Aqui, ó. Estão vendo que eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, ó, cheio de umas bolinhas por aqui, tá? Então, esse retículo endoplasmático, ele é dividido em liso e rugoso. Vamos falar primeiro do rugoso. Quando eu falo de retículo endoplasmático rugoso, ele está associado a ribossomos. E os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica. Daí, deixa eu botar aqui, ó, ribossomos. Ribossomos. Vou identificar como uma dessas bolinhas aqui, ó. Esses são os ribossomos, que é bem pequenininho. Esses ribossomos também fazem síntese proteica, ou seja, eu posso ter ribossomos livres na célula e posso ter ribossomos associados ao retículo. E aí você vai dizer, pô, mas duas coisas que fazem a mesma coisa? É, mas tem uma pequena diferença. Ribossomos livres fazem proteínas para uso próprio. Ou seja, a célula vai produzir essa proteína e vai utilizar, uso próprio. Olha só, falar e escrever ao mesmo tempo é muito difícil. Uso próprio, credo. Então, produz essa proteína, já fica disperso no citoplasma, a própria célula já usa. Retículo endoplasmático rugoso, isso daqui, ó, é para secreção. A célula não vai usar essa proteína. Tranquilo? Já vou voltar nisso e vou conversar contigo. Só quero te chamar a atenção para o retículo endoplasmático liso. Já que a gente está falando de sínteses, ele vai fazer síntese de lipídios. Além, obviamente, de fazer transporte interno, desintoxicação, também é uma função importante. E aí eu avancei aqui para o liso e te disse que eu vou voltar para o rugoso, que eu quero chamar a atenção de uma coisa que é bem importante, tá? Associa isso na tua mente. Retículo endoplasmático rugoso secreta proteínas. Lembra do teu pâncreas? O teu pâncreas é uma glândula que vai secretar insulina. A insulina é uma proteína. E quando tu produz essa proteína, essa insulina, tu não libera insulina o tempo inteiro. Quando é que tu vai liberar insulina? Quando tu comer um chocolatinho, né? Ó, chocolatinho, propaganda. Bis está com a gente, ele está patrocinando a gente. Não, tô brincando. Mas, quando você comer e aumentar a sua glicose, vai secretar insulina. O pâncreas vai secretar insulina. E aí, ó, a organela responsável por essa secreção é o Golgi. Só que onde é que foi produzido essa proteína? No retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz a proteína, manda para o Golgi e o Golgi secreta. Tranquilo? Quando tu lembrares ou quando falarem do liso, eu quero que tu lembre do fígado, tá? Porque. Ah, não, não travou. Ufa. Quando falarem do retículo endoplasmático liso, eu quero que você lembre do fígado. O teu fígado, ele é responsável por toda e qualquer coisa que aconteça com lipídios. É lá que tu tem produção de colesterol, é lá que tu quebra lipídios, é lá que tu transforma lipídios, é lá que tu faz tudo com lipídios. Então, as tuas células do fígado, os hepatócitos, são riquíssimos em liso, em retículo endoplasmático liso. E não é uma outra função quando você bebe seus álcool, aí quando toma teus tragos, é o fígado que começa a metabolizar esse álcool. Ele vai desintoxicar o teu corpo também, né? Vai metabolizar alguns antibióticos e tal. Então, sempre que pensar no fígado, lembra do retículo endoplasmático liso. Lembrou do pâncreas rugoso. E aí os dois vão estar cheios de Golgi, porque o Golgi é a organela responsável por armazenamento e secreção.
Feito, queridões. E aí, o armazenamento é aquilo que eu estava te dizendo. Eu estou produzindo a insulina, estou produzindo insulina e estou armazenando nas minhas células do pâncreas, nas ilhotas beta, para ser mais específico. E aí, a hora que a insulina aumentar, secreta. Tranquilo? Beleza, então o Golgi é importante. E aí, ó, o Golgi produz um negocinho muito legal, tá? Chamado de acrossomo. Uma estrutura que existe no espermatozoide. Espermatozoide. Tá, tá. E aí aqui tem aquele capuzinho do espermatozoide, que a gente chama de acrossomo, que é produzido pelo Golgi. O Golgi vai armazenando um monte de vesículas aqui, ó, um monte de bolsinhas, e essas bolsinhas vão formando essa estrutura que serve para fazer a fecundação, para passar pela zona pelúcida do óvulo. E aí, esse acrossomo é extremamente importante. Pode aparecer domingo, hein? Ele pode falar do acrossomo. Tranquilo até aqui? Lembrando, ó, dos centríolos que estão presentes para a formação do flagelo do seu espermatozoide e de uma outra organela que eu já vou chamar ela aqui, ó. Já vou puxar ela aqui, essa lindona, que é a mitocôndria. Só vou te chamar outra organela antes de dar mais atenção. A mitocôndria merece muita atenção. O Enem gosta muito dela também. Essa organelazinha que você está vendo aqui, ó, é um lisossomo. Senhor, como é que tu sabe que é um lisossomo e não é um peroxissomo? Eu não sei, na verdade. Só um pouquinho. O lisossomo e o peroxissomo, eles têm formatos bem semelhantes. Eles são bolsas, são vesículas com enzimas dentro. O teu lisossomo tem enzimas que realizam a digestão intracelular. E aí, quando a tua célula... Ô, bosta. Ô, bosta. Quando a tua célula recebe intracelular. Quando a tua célula fagocita alguma coisa ou faz uma pinocitose, o lisossomo é quem vai digerir essa substância que entrou, tá? E uma digestãozinha relacionada com o teu lisossomo, que é bem importante, é a autólise. Essa autólise é o que a gente chama de morte celular programada, que um dos tipos de autólise ocorre via lisossomo. Essa autólise, eu quero que você lembre da cauda do girino. Então, o girininho tem uma cauda, quando ele chega na fase adulta, ele não tem mais essa cauda. Por que que ele perde a cauda? Porque os lisossomos vão digerindo as células, ele vai perdendo essas células da cauda, justamente para gerar energia para o próprio girino chegar à fase adulta, para ir gerando energia. Então, ele vai consumindo essas células através de autólise. Falou de cauda do girino, autólise, lisossomo. Outra coisinha, então, nossa mitocôndria responsável pela respiração celular. E essa respiração celular, processo extremamente importante, que a gente ainda vai falar sobre ela na aula, essa respiração celular, ela serve para gerar energia, né? Essa mitocôndria, essa sua usina de energia. E essa energia que a gente está falando, queridões, é o ATP, tá? É o ATP, que é a molécula energética que as tuas células vão usar, por exemplo, para fazer transporte ativo, para fazer contração muscular, para fazer sinapse, para fazer um monte de coisa. Então, essa energia é extremamente importante. Essa mitocôndria fica produzindo através do processo de respiração celular. Pega a glicose, quebra essa glicose em gás carbônico e água e gera ATP, utilizando oxigênio. Mas eu já vou chegar mais à frente, eu vou dar mais uma atenção para essa reaçãozinha aí. Tranquilo até aqui, meus queridos, tá? Lembrem que algo muito importante dentro da citologia que separa uma, um tipo de célula da outra é essa linda carioteca. Carioteca é o que diferencia as células procarióticas de eucarióticas. Então, a célula procariótica, pró é antes da carioteca,
Então, essas células não vão ter carioteca. Bactérias e árqueas. Eucariotos, obrigatoriamente, daí tem carioteca. Fungos em diante. Tranquilo? Queridões, vamos avançar. Citologia já vimos, algumas coisas importantes. E aí vamos para a habilidade 11, ó. Já até escrevi aqui habilidade 11, que é onde nós temos a nossa biotecnologia. A habilidade 11 é bem explícita falando em biotecnologia, tá? Analisar processos de biotecnologia e seus impactos na saúde e no ambiente. E aí, queridões, nossa querida Dolly andou fazendo aniversário, então a Dolly pode aparecer. Esse rabisco em vermelho sou eu mesmo que estou fazendo. Ué, não vi. Mas enfim, vou cuidar. Na minha aqui não tá aparecendo nada, pelo menos. Ué, ué, que estranho. Tá, vou lá. Tá, vou continuando então. Então, olha só. Vamos dar um zoom aqui, ó. Como é que funciona a clonagem, tá? Nós temos a ovelha A, que vai ser a ovelha que eu vou clonar. Eu preciso da célula somática dela, e aí eu vou retirar o núcleo. O citoplasma eu jogo fora, tá? Joguei fora esse citoplasma. Da ovelhinha B, eu vou pegar um gameta feminino. Então, ovelhinha B, feminina, peguei o seu óvulo. E aqui eu vou fazer o contrário. Eu jogo o núcleo fora, ó, eu excluí o núcleo. Excluí o núcleo. E peguei o citoplasma do óvulo. E aí o que que eu vou fazer? Vou fusionar esses dois. Ó, formei um zigoto. Por que que eu botei um zigoto entre aspas? Os cientistas perceberam o seguinte, que quando eu pegava um óvulo, o óvulo recebe o núcleo da, do espermatozoide, ele forma um núcleo diploide e a partir daí essa célula vai começar a fazer os processos de embriogênese, as clivagens. E aí, esses processos de clivagens, eles ocorrem a partir da origem de um núcleo diploide. Então, o que que eles pensaram? Bom, se eu já largar um núcleo diploide dentro de um óvulo, talvez ele ache que é um zigoto. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Não parece ser, parece barbada, não foi tanto, tá? Para vocês terem uma ideia, foi feito aproximadamente uns 629 embriões. 29 deram certo, tá? Começaram a fazer mórula blasto. Agora eu vi o risco. Sabe o que que eu acho que é? É alguém olhando no celular e aí, sem querer, essa pessoa vai mexer na tela e acaba arriscando. Acho que é isso. O núcleo não é de uma célula germinativa. Aqui, né, na clonagem não é. Mórula é o processo depois de zigoto, né? Vai sofrer as clivagens, as divisões celulares e vai formando mórula, que é um maciço de células, tá? E aí, assim, esse. Tudo bem, tudo certo. Olha só, esse processo feito na clonagem, ele não é tão simples assim. Os 29 embriões que deram certo, que chegaram, por exemplo, até blástula, que daí é onde tu tem que colocar para fazer a implantação, só a Dolly deu certo. Então, estavam 629. 29 viraram embriões e um só chegou a formar a ovelhinha. E aí a ovelhinha, esse embrião é colocado dentro de uma barriga de aluguel, de uma ovelha barriga de aluguel. Ele vai gestar, a gestação das ovelhas é de 5 meses, e aí forma o clonezinho de A, que é esse azulzinho aqui, ó. Então cuidem as corzinhas do cabelo. Olha a corzinha do cabelo. Corzinha azul, ela é igual a azul. Núcleozinho azul, porque ela veio da ovelha azul. Tranquilo? Coisas importantes que eu quero que vocês cuidem. Quando a gente fala do clone A, eu posso inferir três coisas sobre ele, tá? A primeira coisa é que o seu DNA nuclear,
O DNA do núcleo de todas essas células desta ovelha é de A, ou seja, de quem ela foi clone. Se a gente for falar de DNA, peraí, mitocondrial, olha a cor. Mitocondrial é da ovelha que doou o óvulo, que é a ovelha B, ó, por isso que está em vermelhinho, tá? Então a ovelha B é a dona do DNA mitocondrial, herança mitocondrial, vem do óvulo. E se por um acaso tiver algum problema congênito, deixa eu botar assim, ó, características congênitas. Se existir alguma característica congênita, a culpa é, entre aspas, culpa, né? Da ovelhinha C, que está aqui em laranjinha, tá? Então percebam as cores. Queridões, o que que poderia ser de características congênitas, tá? Alguma doença viral transplacentária que passe pela placenta, AIDS, sífilis, alguma coisa do tipo, né? Daí agora uma bactéria, sífilis, uma bactéria. Então isso poderia passar, daí seria congênita. Se fosse genética, aí é do A, de quem doou o núcleo da célula. Perceberam? Congênita e genética. A prova pode querer que você confunda isso, tá? Então, cuidem muito bem. Congênita é durante a gestação. Genética, aí é no DNA nuclear. Sempre organizadinho nas cores. Exatamente. Sempre bom vocês cuidarem as cores. Tranquilo de clonagem até aqui, pessoal, tá? Então, a clonagem reprodutiva é uma das apostas aí. Teste de paternidade costuma aparecer muito também, tá? E aí, aquela coisa que eu sempre falo para vocês: procurem o bebê. Aqui o caso é o seguinte, tá? É um bebê que foi perdido dos pais, e aí tem 5 casais que acham que são os pais desse bebê. E aí você tem que descobrir quem são os pais. Procure sempre o que o bebê tem e o que os pais obrigatoriamente vão ter que ter. Então, vocês estão vendo que o único casal que tem é esse aqui, e é a mãe que tem o alelo que confirma a paternidade desse casal. Tranquilo? Então, deixa eu ver que surgiu umas perguntinhas aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô meu mouse, ô meu mouse, me aparece mouse. Aham. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aham, e com as ovelhas também, tá. Prof, então na clonagem não existe a união de duas células germinativas, assim apenas a introdução de um núcleo 2N. Exatamente. Se eu tiver uma fusão de dois gametas, aí a gente chama de uma inseminação artificial, de uma reprodução in vitro. Aí isso é pegar um espermatozoide e fazer fecundar um óvulo, tá? A ovelha B poderia ser a própria barriga de aluguel? Poderia. No caso da ovelha Dolly, existiram 3 ovelhas, tá? Mas sim, poderia ser, tá? Sem problema nenhum. Só porque o clone não carrega também o DNA mitocondrial da ovelha que serve de barriga de aluguel. Porque ela vai só gestar. Esse embrião só vai entrar, o embrião já vai estar pronto, já vai estar em blástula. E a barriga de aluguel, ela não vai ter nenhuma participação genética, nem no núcleo e nem de DNA mitocondrial, de organela nenhuma. Tá, Manu? A ovelhinha pegasse uma doença genética, só seria herdada do pai, né? E a mãe não tem. Não, na verdade, sim, cuida. Se tem alguma herança genética no meu clone, essa herança genética veio da ovelha que doou o núcleo. Não existe pai e mãe de clone, tá? O clone, ele é uma cópia desse indivíduo. Simplesmente isso. Não existe pai e mãe aqui. Existe um indivíduo que é clone, que é cópia, e o indivíduo que foi o doador do gameta para que ocorresse o desenvolvimento, tá? Cuidem isso. Não tem pai e mãe aqui na história. Não entendi o teste. Já vou repetir. Tá, beleza, vamos lá.
Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui que vocês estavam falando na clonagem. Peraí, que eu tinha lembrado de uma coisinha aqui. Deixa eu olhar ali nas perguntas. Tinha alguma coisa aqui. DNA, barriga de aluguel, uma ovelha pegasse uma doença genética do pai. Tá, não, é isso. Tá, vamos seguir aqui. Vou voltar para os testes, tá? Esse teste de paternidade que eu coloquei aqui é um bebê para descobrir qual desses 5 casais é o real casal que é pai dessa criança. Sempre vocês têm que procurar um gene ou um alelo ou uma característica que o bebê tem e que pai ou mãe tenham que ter. Então, por exemplo, vamos olhar isso aqui. No casal um tem, no casal 2 tem, no casal 3 tem, no casal 4 tem e o casal 5 não tem. Então, esse casal ele está sendo eliminado. Esse casal 5 ele não é pai dessa criança, os pais, porque eles não têm esse gene. Vou olhar o segundo aqui, ó. Esse aqui, o 1 não tem, então eu já descarto o 1, já descarto o 2, eu fico entre o 3 e o 4. Estão vendo, ó? Esse aqui, os dois têm. E aí, quando eu sigo para o próximo gene que está presente no bebê, ó, apenas o casal 3 tem esse gene. Então, eles são os pais dessa criança. Feito? Maravilha. Sempre isso, tá? Não procurem o gene que, ele não tem, então nenhum dos dois tem que ter. Não, não façam isso, porque não obrigatoriamente ele. Eu não posso ser culpado de genes que meu filho não tem. Não posso ser culpado disso. Eu só sou culpado de genes que ele tem. Genes podres meus que ele tiver, tudo bem. Agora, os que ele não tem, a culpa não é minha. Não posso fazer culpa disso. Pode repetir o que seria a ovelha vermelha. A ovelha vermelha é a doadora do óvulo. É quem doou o óvulo, ou seja, quem vai ser a dona, entre aspas, do DNA mitocondrial. Tá? Vamos seguir. Ó, último casinho de biotech, transgenia. Vamos escrever a definição de transgênico. O que é um ser transgênico? Deixa eu colocar a canetinha preta. Um indivíduo com genes ou gene de outra espécie. E aí, meus queridos, vamos lá. Essa figura, exatamente essa figura, já apareceu no Enem, tá? Exatamente essa figura já apareceu no Enem e ele perguntava o que estava acontecendo ali, tá? O que aconteceria com o embrião caso o óvulo retirado da ovelha vermelha não fosse anucleado? Se ele não tivesse tirado o núcleo, ele seria um embrião triploide, ele não se desenvolveria, tá? Eu tenho que tirar o núcleo para poder ter. O teste de paternidade tanto faz se comparar a característica com a da mãe ou do pai, ou tem que ser exclusivo do pai. Não, não. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso, eu tenho o bebê e os pais, então tanto faz. O pai ou a mãe tem que ter. Naqueles testes de paternidade que são assim, ó, a mãe, ele sabe quem é a mãe, tem o filho e quer descobrir o pai. Aí tu faz assim, ó, o que o filho tem, o que a mãe não tiver, o candidato a pai obrigatoriamente tem que ter. Tranquilo? Aí, esse caso aqui é diferente. Quando tem a mãe e o filho querendo descobrir quem é o pai, a sequência que o filho tem, procura um que a mãe não tem, aí o pai obrigatoriamente tem que ter, tá? Queridães, transgenia, então, indivíduo com genes de outra espécie. E aqui no caso, ó, eu tenho uma bactéria, onde eu isolei o DNA dessa bactéria, clonei o DNA dessa bactéria, extraí um gene da bactéria e coloquei dentro de uma célula vegetal. Então, essa minha célula vegetal agora tem um gene bacteriano. Agora, essa plantinha vai crescer e vai formar uma planta transgênica com o gene de uma bactéria. Aí tu vai me dizer assim, senhor, mas por que eu ia botar um gene de uma bactéria? Não sei, pode ter alguma resistência a herbicida, que a bactéria não é atingida, e aí eu preciso que a minha planta não seja atingida por esse herbicida, aí eu posso fazer um transgênico nessa planta.
Tranquilo? Então, eu tirei o gene da bactéria, que está aqui em vermelhinho, e coloquei na planta. Só para vocês entenderem, e aí vamos falar um pouquinho da botânica que vocês tanto adoram. Queridões, na botânica, lembra dos tecidos vegetais lá, né? Eu até coloquei, acho que um resuminho lá da botânica no grupo, e tinha ali os tecidos vegetais. Lembrem de meristema. Meristema é tipo célula-tronco de planta, né? É aquele tecido indiferenciado e tal. Se eu pegasse umas células de meristema, colocasse em cultivo e pingasse esses genes da bactéria, por exemplo, que deve ter sido o experimento que ele fez, tá? Eu coloco isso no meristema e aí eu deixo esse meu meristema crescer, se desenvolver, coloco uma auxina, hormônio vegetal, para fazer enraizamento. Aí esse meu tecido ia começar a virar raiz, esse meu meristema ia começar a virar raiz. Aí eu pego essa raizinha, coloco no solo e cresce uma planta. Eu teria uma planta transgênica. É assim que se faz essas plantas transgênicas. É bem barbada de fazer, tá? Bem barbada. Obviamente, se tu tiver as coisinhas no laboratório. Poderia falar das ases envolvidas na transgenia? Das ases? Ases? Não entendi, João. Ah, das fases. Tá, 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 tá. Tá, já vou. Pera aí. Eu só quero diferenciar para vocês de uma coisa, assim, ó. Transgênico é um indivíduo que tem genes de outra espécie. Se a prova te falar sobre um indivíduo, vou jogar aqui do ladinho, cisgênico. Cisgênico é um indivíduo que vai ter genes da própria espécie. Lembra cis e trans lá na química? Deve ter visto com o pH lá na terça-feira. Trans, na isomeria trans, é quando você tem as posições diferentes, né? E na isomeria cis é quando estão na mesma posição. Então, um cisgênico é um indivíduo que tem os genes da mesma espécie. É como se fosse assim, ó, eu vou consertar os genes da célula de um indivíduo. A gente chama isso de terapia gênica. Queridões, bem simples, tá? Digamos que eu tenho um defeito de um gene no meu fígado, tá? Aí eu preciso consertar isso, porque é uma enzima muito importante. Eu poderia fabricar um vírus com o gene correto dessa enzima, que nas minhas células do fígado estão defeituosas, implantaria esse gene no meu organismo, desculpa, implantaria esse vírus no meu organismo. Esse vírus jogaria o DNA dentro das minhas células do fígado, e aí, o meu fígado recebendo esse DNA, o núcleo das minhas células do fígado recebendo esse DNA, produziria a enzima correta. E aí eu estaria curado, começaria a produzir a enzima corretamente. A gente chama isso de cisgênico e o Enem já cobrou isso quando ele falou de fazer isso na retina. Vocês lembram dessa questão? Ele fazia um vírus para trazer um gene para consertar um problema no olho da pessoa, tá? E aí esse indivíduo, ele é um indivíduo cisgênico, que recebeu um gene da mesma espécie. A gente chama essa estratégia, esse processo de terapia gênica. Tranquilo? Então, terapia gênica forma indivíduos cisgênicos para consertar. Transgênicos vão ser indivíduos que recebem genes de outra espécie para ter uma característica nova, digamos assim. Uma coisa muito importante, tá? Tanto para as duas técnicas, cuidem muito quando eles vão fazer esse processo. Vou te dar um exemplo. Esse que eu falei agora do fígado, eu recebi uns genes que consertaram os meus genes do fígado e tal, né? Consertou o meu DNA do fígado. Eu não vou transmitir esse gene. Por quê? Porque eu alterei minhas células somáticas. Não vou transferir isso. Agora, se eu tivesse feito num embrião, olha, peguei o zigoto, tá? Peguei um zigoto, peguei o espermatozoide, peguei o óvulo, fecundei, formei o zigoto e fiz a cisgenia aqui. Joguei um gene porque eu sei que esse casal tem problema num determinado gene e eu quero eliminar isso no filho, por exemplo, tá? Isso seria eugenia, isso não é muito correto, tá? Mas vai que o Enem queira te cobrar isso. Esse embrião vai crescer, esse zigoto vai se dividir, vai formar zilhões de células de um bebê, e esse bebê, quando nascer, ele vai transferir esse gene. Agora, quando eu recebi nas minhas células do fígado, eu vou passar meu gene podre. Eu não vou passar o gene que eu acabei de receber no fígado, porque eu recebi nas minhas células somáticas, e não nas germinativas. Conseguiram entender isso?
cisgênico obrigatoriamente da mesma espécie, tá? Alguém falou ali sobre helicase, das enzimas helicase. Isso é lá da helicase, as enzimas daí tu tá confundindo com replicação, tá? Aí é parte lá da replicação. O DNA recombinante seria a técnica para fazer transgênico? Sim. Na verdade, o DNA recombinante, ele é o gene, o pedaço de DNA que eu vou inserir num outro organismo. Até o cisgênico eu posso chamar de um DNA recombinante, né? Ele não estava naquele cromossomo, ele não estava naquele gene, e eu coloquei ele ali. Lembra de recombinação gênica, que é quando ocorre o crossing over? A gente chama de DNA recombinante porque ele é o DNA inserido naquele genoma. Então, pode ser tanto de transgênico quanto de cisgênico, tá? Feito até aqui, meus queridões, na biotecnologia, habilidade 11, esses pontos aí eu acho importante a gente dar uma relembrada. Sobre os processos de transgenia, não vou ter tempo de te explicar o processo todo, tá? Mas lembrem de enzima de restrição. Eu vou falar aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo. Enzima de restrição, ela é uma enzima que corta o DNA. Então, por exemplo, quando eu quero fazer até mesmo um transgênico ou um cisgênico, eu vou ter que usar uma enzima de restrição, que são as enzimas que recortam o DNA. Aí eu retiro o gene, aí eu posso usar esse gene para fazer terapia gênica, para fazer transgênico, o que seja. Isso, a terapia gênica seria para eu consertar genoma de indivíduos adultos, ou até mesmo de evitar problemas em embriões, tá? Seria para isso a terapia gênica. Tranquilo, meus queridos? Beleza. Vou avançar então de biotecnologia para a gente falar da saudosa botânica. Ó, deixei aqui o cladograma prontinho para a gente ir completando ele. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó. Tomara que eu consiga fazer direitinho. Vamos botar ele mais para baixo, que eu vou precisar de um espaço aqui mais para baixo. Feito. Queridões, vamos lá. Que característica representa, significa ser uma planta? Ó, eu chamo aquilo ali de planta por quê? Por que que eu não chamo, por que que eu chamo aquilo ali de planta e eu não chamo de alga? Porque plantas apresentam embrião protegido. E aí, ó, vamos lá. Como é que nós chamamos então toda e qualquer planta, né, que vai apresentar esse embrião protegido? Elas são chamadas de embriófitas. Olha as cores, olha as cores. Tá vendo as cores? Vendo as cores? Olha as cores. Cuida das cores. Beleza. O que nós temos de diferente, digamos assim, nas briófitas? Essas briófitas, coitadinhas, elas não têm vasos condutores. Então, sem vasos condutores. E aí, queridões, nós chamamos plantas sem vasos condutores, tá? Até aqui, de então, abrir, atraqueófitas. Plantas sem vasos condutores de seiva são atraqueófitas. As que têm vasos condutores de seiva, daí elas já são um pouquinho mais complexas. Aí elas vão ter aqui, ó. Vamos ampliar. Peraí. Vasos condutores. Essas plantinhas aqui vão ser, então, coisa boa esse negócio. Olha só o jeito que ia ficar torto. Agora ficou tudo retinho, bonitinho. Deixa eu fazer mais um risquinho aqui para cima. Tá, vocês estão entendendo que eu estou englobando todo mundo ali de vermelho, né? Essas daqui são plantas
traqueófitas. E, queridões, por serem traqueófitas, elas também são cormófitas. O que significa cormófita? Significa ter órgãos verdadeiros. Órgãos verdadeiros significa raiz, caule e folha. O senhor está me dizendo que briófita não tem raiz, caule e folha? Estou te dizendo isso. Eles têm rizoide, cauloide e filóide. Senhor, quem são briófitas? Musgos, hepáticas e antóceros, tá? Na verdade, assim, ó, a gente te dá um chá, uma colher de chá, quando a gente fala em botânica, porque vocês já acham esses 4 grupos muita coisa, tá? Mas, na real, é muito mais grupo que isso. Só para você ter uma ideia, as briófitas existem 3, porque, na verdade, briófita mesmo é musgo. Daí nós temos, ó, briofita, hepatofita, que são as hepáticas, e antocerofita, que são os antóceros. A gente arredonda tudo e diz, isso tudo é briófita, tá? Todas elas são sem vasos condutores de seiva, e as briófitas, briofita, musgo, são as mais derivadas. Elas já têm uns bagulhinho meio parecido com vasos condutores de seiva, mas o Enem não vai te cobrar isso, tá? Quando a gente chegar no revisão URGS, ou o senhor vai ter revisão URGS, e spoiler. Então, temos aqui as características de cormófitas, raiz, caule e folha. O senhor vai liberar as anotações depois? Cheguei atrasado, não viu, o senhor falou sobre. Sim, vou liberar as anotações lá no grupo, tá? Espero que esteja presente no grupo, tá? Lá vai estar tudo. Tem um monte de coisa lá depois também. Não saiam do grupo. Muitas coisas vão vir lá ainda, tá? Permaneçam por lá. Queridões, vasos condutores de seiva aqui para todo mundo. O que que diferencia, então, as gimnospermas e angiospermas? A semente. E, meus queridos, eu quero ter uma conversa muito importante contigo sobre a partezinha da semente, o que o Enem já cobrou sobre tubo polínico, que é o seguinte, tá? Peraí que eu vou fazer uma outra coisa, que deixa eu botar esse negocinho um pouquinho mais para baixo. Tá, eu vou ir falando enquanto isso. Quando a questão, a prova, te disser qual o motivo da independência da água para o desenvolvimento do embrião das plantas, ele está te falando de semente. Quando ele te diz qual o motivo da independência da água para a fecundação, ele está te falando do tubo polínico. Cuida muito isso e entendam que são 2 processos diferentes. Para fecundar sem água, eu preciso de tubo polínico. Porque até aqui, ó, até as pteridófitas, essa fecundação ela era dependente de água, porque tanto briófita quanto pteridófita tinham anterozoides, gametas flagelados. E aí a gente diz que essas 2 plantinhas, espera aí, deixa eu dar um espacinho maior aqui. A gente diz que essas 2 plantinhas, tá? Briófitas e pteridófitas, elas são criptógamas. Tu lembra o que que significa isso? Cripto, cripta. Cripta é um negócio escondido. Criptógama é uma planta que tem órgãos sexuais escondidos. Então, essas 2 aqui, ó, são criptógamas e, consequentemente, dependem da água para a fecundação, tá? Não é sinônimo, tá? Eu não digo assim, as criptógamas dependem de água para a fecundação. Não é, mas acaba sendo uma coisa em comum delas, tá? Elas vão necessitar de água para a fecundação. Aqui, não. A gente chama essas plantas, primeiro, por ter semente, nós chamamos de espermatófitas. Esperma, o que que é esperma? Esperma é semente. Espermatófita, planta que tem semente. Além disso, elas são também fanerógamas. Ó, fanerógama, fanerógama. Criptógama é o contrário. Fanerógama, órgãos sexuais expostos, visíveis, eu vejo. Eu olho para uma flor, eu estou vendo os órgãos sexuais de uma planta. Eu olho para uma pinha, eu estou vendo os órgãos sexuais de uma planta. Cuidado, fanerógama não é sinônimo de ter flor. Cuida muito isso. Antigamente se confundia muito isso, hoje não aparece mais tanto em questões. Fanerógama
é ter órgãos sexuais expostos, ou numa pinha, que é aquela que tem agora, vai começar a aparecer nas guirlandas de Natal, e flor, daí é só onde eu encontro os órgãos sexuais. E para ter flor, daí é só em angiospermas e gimnospermas. Desculpa, é só em angiospermas flor. Deixa eu só colocar uma outra característica que é comum a essas duas também, ó, que elas são sifonógamas, que é tubo polínico. Mais uma vez, tubo polínico, independência da água para fecundação. Semente, independência da água para desenvolvimento do embrião. Tá? Lembra do pinhão? Tá? O pinhão é a sementezinha da araucária, que é uma gimnosperma. E, queridões, as características mais derivadas, mais maravilhosas, flor e fruto, é só em angiosperma. Tranquilo, meus queridões? Tá? Algumas coisinhas relevantes que o Enem tem gostado muito de aprofundar algumas coisas em botânica. Para vocês terem uma ideia, a botânica ela vai aparecer na habilidade 30, que é quando você vai analisar adaptações de plantas e processos evolutivos. E eles podem falar sobre gimnosperma não ter a flor, e cuidem, não tem flor. Flor tem que ter pétala, tem que ter sépala, não tem que ter, mas tem. E flor é o que você recebe no Dia dos Namorados, no casamento, opa, Dia dos Pais, Dia das Mães, que você recebe no aniversário. Flores são cheirosas, coloridas e volumosas. Pinha não é flor. Pinha é um negócio seco, marrom, não simboliza o amor. O amor é colorido, cheiroso. A pinha é um bagulho seco e marrom, não representa nada. Então, pinha é estrutura onde tem órgãos reprodutivos, não é flor. Então, cuida, fanerógama não significa ter flor. Algumas gimnosferas têm flor. Não, nenhuma tem flor. Pode repetir o tubo polínico e semente? Tubo polínico, independência da água para a fecundação. Semente, independência da água para desenvolvimento do embrião. Já caiu algo sobre pseudofruto? Não, dificilmente, mas eu vou falar um pouquinho sobre fruto já já. Prof, se puder comentar sobre a diferença entre caule cauloso e tubérculo. Caule cauloso? Que é falar sobre caule carnoso? Tinha uma questão do Enem sobre qual a adaptação para o ambiente com pouca água. Caule carnoso. Tubérculo é para armazenar amido. Lembra da batata? Tá? Batata inglesa. É caule do tipo tubérculo. E aí, caule carnoso é o que vai armazenar água, tá? Por isso que ele vai ficar carnoso, inchadinho, tá? Plantas que têm deficiência de água vão armazenar água ali. Queridões, dentro de fruto, tá? O que eu quero que vocês lembrem, e isso pode aparecer em questões que o Enem anda aprofundando algumas coisas. Quando se fala em semente, não interessa se é na gímeno ou se é na ângio, a semente vem do óvulo. E cuidem, óvulo em planta é 2N, é uma estrutura 2N. Quando a gente fala de óvulo, teu ovo, mulher, teu óvulo, ele é um gameta, daí ele é M. Mas nas plantas, o óvulo é um megaesporângio, e aí é 2N. Quando a gente fala em fruto, nós falamos do ovário. Então, o fruto, ele é originado a partir do ovário. A semente é originada do óvulo, tá? Isso é bem importante. Tranquilo? Já falo sobre xilema e floema, já falo. Tranquilo, meus queridos? Sempre que penso que o óvulo é dentro, que não, o óvulo é a semente. Porque na verdade, assim, ó, eu vou desenhar aqui como se fosse uma semente de pinhão, tá? Ó, uma sementinha de um pinhão. Que horror esse pinhão. Nós vamos ter essa parte de fora, que nós chamamos de casca da semente, é tegumento. E o tegumento, na real, é que é formado a partir do óvulo, tá? Dentro. Bah, esse meu amarelo ficou horrível.
Mas vai ficar esse amarelo mesmo. Ah, não, ficou muito horrível, perdão. Não vai rolar. Vamos botar em rosinha. Aí, ficou menos pior. Esse existe dentro da semente, nós estamos na gímeno, tá? Que é o endosperma. Lembrem que o endosperma serve para nutrir o embrião. E esse endosperma nas gimnospermas, ele é N, tá? E essa partezinha verde aqui é aquele talinho que às vezes tem no teu pinhão. Isso aqui é o embrião, que é resultado da fecundação. Então, o embrião, ele é 2N, tá? Cai pouco, histologia vegetal cai pouco. O óvulo não vem do gametófito, não. O óvulo é o esporângio, tá? O óvulo é do esporângio. Ele é um mega esporângio, no caso, né? Então, dentro dele, tu tem a formação dos esporos. E aí o esporo germina dentro do óvulo. Então, o gametófito vai estar dentro do óvulo. Ele vai ser fecundado dentro do óvulo e vai formar o embrião. Na ângio, o endosperma é 3N. Deixa eu botar em roxinho aqui. Endosperma triploide, 3N, tá? Mas assim, queridões, acho que essa parte de endosperma nós vamos deixar para depois, para revisão URGS. Acho que agora não há necessidade da gente chegar nisso. O que que eu queria que vocês pegassem dessa parte de botânica, tá? A parte da classificação dos indivíduos, né? Dos grupos e as principais características. E essa diferença entre tubo polínico e semente, tá? Só as antes têm endosperma secundário. Isso, o endosperma secundário, porque ele é derivado de fecundação, por isso que a gente chama de endosperma secundário. Feito, meus queridões. Vamos ir avançando, vamos passar pela botânica e vamos para a ecologia. Queridões, está aqui, ó, habilidade 9. Ela vai aparecer. A ecologia sempre aparece. Por menos que seja, ela vai aparecer. E aí o fluxo de energia, lembrem, ó, unidirecional, passando de um nível trófico para o outro, e esse fluxo de energia, ele, ó, vamos botar aqui em laranjinha, diminui de um nível trófico para o outro. Não esqueçam disso. Por que que diminui? Por causa do gasto metabólico. Repete sobre semente tubo polínico. Vamos lá. Tubo polínico serve para as plantas para a independência da água para a fecundação. Semente, independência da água para o desenvolvimento do embrião. Tranquilo? Duas coisas diferentes. O fluxo de energia, então, ele diminui de um nível trófico para o outro. Você vai dizer assim, meu Deus, mas isso é muito óbvio, isso é muito óbvio, mas aparece, tá? E cuidem, cuidem. Aquele processo maravilhoso que quando se coloca uma toxina, biomagnificação. E queridões, que presunçoso que tu é, senhor. Mas o Enem, nem o Enem sabe o que é biomagnificação. Ele já botou uma vez uma questão assim, ó, descrevendo biomagnificação. Ele diz: olha, está passando de um nível trófico para o outro, está aumentando a concentração, a toxina está aumentando a concentração de um nível trófico para o outro. Qual o nome disso? Bioacumulação, ele botou. Mas tudo bem, ele não vai colocar, tá? Fica bem tranquilo com relação a isso. Ele não vai colocar bioacumulação e biomagnificação como opções para ti. Porque ele vai acabar causando uma confusão para ele mesmo. Então, se ele deixar bioacumulação explicando biomagnificação, vai lá e marca sem problema nenhum. Não briga com a prova. Pro Enem, às vezes, esse termo pode ser sinônimo. Não é, mas pode ser. Tranquilo? Tomar uma aguinha. E aqui, queridões, é nisso aqui que eu queria chegar, tá? Em ciclos biogeoquímicos, acho que a gente já chegando no fim. Isso. As doenças, meu Deus, ainda tem que falar de doenças. Dessas vai ser rapidinho, tá? Queridões, ciclos biogeoquímicos. Aqui eu vou perder um tempinho, porque eu expliquei esses dias uma coisa em aula, e os alunos disseram assim, meu Deus! E eu fiquei assim, cara, parece isso tão óbvio para mim, mas é óbvio, idiota, tu é professor, tu estuda essa porra. Mas nos ciclos biogeoquímicos, vamos ver aqui, por exemplo, ó, o que está acontecendo aqui com a vaquinha? Ela está absorvendo oxigênio, deixa eu sinalizar para não ter que escrever. Ó, absorvendo oxigênio e liberando gás carbônico. Ok, ela está fazendo um processo que nós chamamos de respiração.
Vou botar o número 1 aqui, ó. 1, respiração. Outro processo que está consumindo oxigênio e liberando gás carbônico é esse aqui, ó, no naviozinho, que eu vou chamar de um processo 2, que é uma combustão. Que é a mesma coisa que está aparecendo ali na minha velinha. Minha vela está queimando e está liberando, consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. Aqui também é o processo 2. Faltou o nosso processo 3, que é a decomposição. Decomposição também é um processo que libera gás carbônico para a atmosfera. Mas esse processo aqui, ó, na plantinha, esse processo 1, ele é... Não, processo 1 não, vamos botar processo 4. Aqui, ó, processo 4, ele é fotossíntese. E aí, queridões, eu vou escrever as fórmulas de fotossíntese e respiração para vocês. Porque assim, ó, essas duas reações, fotossíntese e respiração, elas são complementares. O que que é respiração celular? Pego glicose mais oxigênio, que vai virar gás carbônico, água e o famoso ATP. Prestem atenção nisso, galera. Isso aqui é muito legal. A fotossíntese, prestem atenção nas cores. Olhem as cores. É luz mais gás carbônico e água, que vai gerar. Ups, botei a flechinha do lado errado. Volta. C6H12O6, famosa glicose, mais o oxigênio. Queridões, as cores são muito importantes. Percebam as cores. E olha só, quando a gente fala de respiração celular, o oxigênio que a gente está usando, ele funciona como o último aceptor de elétrons. E quando ele é o último aceptor de elétrons, ele forma água, tá? E na fotossíntese, a água é quebrada pela fotólise da água, ou seja, pela luz, e libera oxigênio. Então percebam o ciclo da vida do Rei Leão. Queridões, o oxigênio vai ser liberado, eu vou usar na respiração para formar água, e essa água vai ser quebrada para formar oxigênio. A planta faz isso sozinha o tempo inteiro. E a gente vai tendo oxigênio, água, água, oxigênio e assim por diante. Queridões, e o gás carbônico que tu libera na tua respiração? Esse gás carbônico vem da onde? Tá, vamos olhar para a fotossíntese. A planta está pegando esse gás carbônico e fixando em glicose, tá? E aí essa glicose, lembrem uma coisa muito importante, tá? Planta nem sempre gosta de fazer glicose. A grande maioria, batata, gosta de fazer glicose. Mas a azeitona não gosta de fazer glicose, né? Quando tu come azeitona, por exemplo, tu não está se enchendo de amido. Tu está se enchendo de óleo, de azeite de oliva, coisa bem boa. E aí isso é ácido graxo insaturado. Então tem planta que prefere fazer amido, tem planta que prefere fazer ácido graxo insaturado, que é o caso da azeitona. E umas outras plantas. Soja, girassol, canola, tudo isso. E tá caro o azeite de oliva. Querido, o Bruno tá prestando atenção, hein? Olha só, essa glicose agora, Bruno, presta atenção nisso, isso aqui vai estourar tua mente. Essa glicose, não, para, Siri, fica quieta. Não, não quero nada contigo. Sai daqui. Deu. Essa glicose a gente come, tá? Então, comi lá uma batata, né? Comi um pedaço de batata, ingeri. Ó, habilidade 14 também. Fisiologia. Digestão do amido na boca, pH 7, amilase salivar. Passou da boca, foi para o estômago. Lá no estômago, a gente vai ter ácido clorídrico, pH 2, para fazer a digestão de proteínas. Pepsina. E aí, esse, esse alimento vai passar para o intestino. E lá no intestino, a gente vai ter digestão dos carboidratos que não foram totalmente digeridos na boca, o amido,
das proteínas que não foram totalmente digeridas no estômago vão ser digeridas no intestino, e principalmente de gorduras. E aí lembrem que a gordura para ser digerida é necessária a bile, produzida pelo seu fígado, que contém sais biliares e que vai emulsificar gorduras. Eu vou perguntar, mas você não vai precisar me responder, porque eu sei o que você vai responder. O que é emulsificar? Aí tem os que dizem assim, ah, é quebrar. Não. Quebrar é digerir. E a bile não digere nada. A bile emulsifica. O que que é emulsificar? É dissolver. Queridões, quando você está com a mão suja de gordura, tu vai lá e lava a tua mão, tu passa um detergente, um sabão, porque daí ele dissolve aquela gordura e tira aquela gordura da tua mão. Agora, quando você vai fazer a sua digestão, essa bile ela vai dissolver a gordura para facilitar as lipases pancreáticas que estão no seu intestino em pH alcalino. E aí faz essa digestão. Então fica uma dica muito importante. Se um dia você estiver em casa com a louça cheia de gordura e tiver sem detergente, faz um cortezinho aqui do ladinho, aí tu pega a tua vesícula biliar, pinga ali uma bilizinha e continua lavando a louça, dá uma botadinha de volta, costura, continua limpando a louça de boa. É um detergente, tá? E aí, beleza. Mas vamos voltar. Comi batata, chegou no meu intestino, digeri o amido em maltose, quebrei a maltose em glicose, absorvi a glicose, foi para o meu sangue, aumentou a minha glicemia, meu pâncreas vai liberar insulina, minhas células vão ser avisadas que eu vou ter que absorver essa glicose, e aí a glicose entra na minha célula. Vamos lá, tudo isso para dizer que a glicose entrou na minha célula. Aí a glicose na minha célula, ela vai fazer respiração celular. E aí vocês vão lembrar lá das fases da respiração celular. A primeira, glicólise. Eu quebro a glicose em dois ácidos pirúvicos ou piruvatos. E aí eles vão chegar numa fase que você adora, que é o ciclo de Krebs. Vocês detestam, né? Vocês nunca sabem o que é essa porra. E aí, quando tu quebra esse ácido pirúvico no ciclo de Krebs, ele vira gás carbônico. E aí esse gás carbônico começa a ficar hipertônico na tua célula, porque ela está consumindo muita energia, muita glicose, produzindo ATP, né? E produzindo ATP enlouquecidamente. E aí esse teu gás carbônico ele vai sair da tua célula e vai para o sangue. E aí esse gás carbônico vai chegar no teu pulmão. Você vai fazer assim, ó, vai trocar o sangue rico em gás carbônico por oxigênio, vai jogar esse gás carbônico no teu pulmão e tu vai fazer assim, ó, batata. A batata que tu comeu, que tu fez toda essa digestão, ela vai virar gás carbônico. Quando tu respira, tu tá liberando parte da tua comida. Aí tu acha assim, ah, eu achei que fosse nas fezes. É o que tu não absorveu. O que tu não absorveu vira fezes. O que tu absorveu vai virar gás carbônico. Ou tem alimentos que tu absorve, tipo a proteína, que vira xixi, né? Aquele grupamento amina da proteína vai virar ureia, e aí vai virar xixi. Então, o gás carbônico que tu libera veio da glicose, veio do teu alimento que tu gerou energia. Tranquilo, meus queridos. Eu acho isso muito legal. Às vezes eu explico isso em aula, vocês fazem umas caras legal. Agora eu não tô vendo as caras de vocês. Às vezes tem alguém de câmera aberta, até por sinal. Talvez eu esteja sendo. Não, não tem ninguém de câmera aberta. Nem queria mesmo. E, e aí, assim, ó. Isso pode ser cobrado dentro de ciclos biogeoquímicos. Ele já cobrou isso. Ele já falou uma vez sobre o ciclo do oxigênio e do gás carbônico, utilizando o oxigênio dentro da respiração celular e falou exatamente sobre isso, tá? Sobre a função do oxigênio na tua respiração celular. Prof, tu acha importante revisar hormônios vegetais? Dá uma olhadinha em auxina só, tá? Auxina normalmente é o hormônio vegetal que mais aparece. E é enraizamento de planta, tá? É isso aí. Auxina, enraizamento de planta, é o que precisa lembrar, tá? Queridões, vamos para o nosso último tópico, são as doenças. Vocês adoram doença também, né? Aqui, dentro das doenças, eu vou relembrar de algumas com vocês que o Enem costuma gostar bastante. E aí, ó, vamos primeiro aqui para esquistossomose. Queridões, doenças vai aparecer na habilidade 12, desculpa, 2, H2. Esquistossomose. Lembra que isso aqui é causado por um plateuminto, o Esquistossoma mansoni, que seu hospedeiro intermediário é um caramujo, que é o caramujo biunfalaria. Ah, ficou horrível esse meu B, deixa eu apagar ele. Biunfalaria.
que o Enem já comentou, tá? Ele falou sobre a esquistossomose. Aí ele dizia assim: olha, se eu quiser utilizar um medicamento, uma substância para eu evitar a esquistossomose, que tipo de medicamento é esse? E aí lá nas alternativas tinha molucicida, algo que mate moluscos. Se eu eliminar o hospedeiro intermediário, eu elimino o ciclo reprodutivo do esquistossoma. E aí eu estou livre da esquistossomose. Lembrem que para pegar a esquistossomose, como é que você pega? Banhando-se em água contaminada. Banho num rio, lago que esteja contaminado. Lembra que esse verme ele tem duas fases larvais, Miracide cercária, e a infectante do ser humano é a cercária, né? Então, a cercária é a que penetra pela sua pele ativamente. O miracídio é o que se desenvolve dentro do molusco, dentro do caramujo. Então, vou botar aqui, ó, miracídio, e aí esse miracídio vira cercária, e a cercária entra no nosso organismo. Tomando banho em lagos, rios contaminados, isso pode acontecer. Sem saneamento básico, né? Porque a galera tá cagando no chão e aí esse cocô tá indo para a água do rio, para a água do lago, e aí pode ocorrer a contaminação toda, tá? Que outras doenças podem aparecer? Recentemente no Enem apareceu leishmaniose, que é causado por protozoário. Se eles forem mudar um pouquinho e continuar na linha de protozoários, um que é muito comum de aparecer é a toxoplasmose. E poderia aparecer também a doença de Chagas. Já vou chegar lá. Sim, o material vai ser enviado lá no grupo, pode ficar tranquilo. Toxoplasmose é aquela onde o hospedeiro definitivo é o gato. E o hospedeiro intermediário, na verdade, assim, ó, é ovelha, é porco, é rato. Às vezes, senhor, mas e a gente? Nós somos hospedeiros acidentais. Tipo assim, a gente não deveria estar nesse ciclo. Nós não temos nada a ver com esse rolê. Só que a gente cria gato, a gente se banha com os gatos, aí a gente limpa o gato, e aí você vai lá, limpa a caixinha de cocô do gato, esquece de lavar a mão, esfrega na cara, o protozoário entra em ti, e aí você é um hospedeiro acidental. Toxoplasmose pode causar cegueira, tá? Ele pode se alojar nos olhos e aí causar cegueira. Cachorro também pode estar no ciclo normal, tá? Deixa eu botar aqui cachorro. Cachorro também pode ser um hospedeiro intermediário, tá? O que que tá aqui? Oropuxi. O que é isso, Jesus? Posso diferenciar as de vírus e bactérias. Já vou chegar lá. Primeiro eu tô indo nas mais possíveis de aparecer e onde eles vão tratar algo mais sobre os indivíduos, tá? Na toxoplasmose, então, lembrem que nós somos hospedeiros acidentais. Isso o Enem poderia colocar lá, tá? Porque a habilidade 2 ele quer que você saiba sobre processos da saúde. Então, um cuidado que você tem que ter é justamente o cuidado com o gato, apesar deles não, da gente não fazer parte do ciclo, a gente acaba se contaminando. Isso poderia aparecer na alternativa correta, tá? E sobre a doença de Chagas, que também é por protozoário. Daí depois a gente vai para de vírus e bactérias, doença de Chagas. Lembra que o protozoário é o Trypanosoma cruzi e que o vetor, daí não é hospedeiro, não tem reprodução aqui dentro, mas o vetor é o barbeiro. Cuidem, meus queridos. Barbeiro não é um mosquito. Barbeiro é um percevejo. Outras provas já cobraram essa sacanagem, tá? Ah, o mosquito barbeiro. Não, ele é um percevejo, ele é um hemíptero. Mosquitos são dípteros. Isso são ordens dentro da classe lá dos artrópodes, tá? Dos insetos, melhor dizendo, né? Do filo dos artrópodes.
Então, barbeirão percevejo, não chamem eles de inseto, eles ficam brabos com isso. Eles são, não chamem eles de mosquito, perdão, eles são percevejos, eles ficam brabos se você chamar eles de mosquito. E o causador daí, sim, é o Trypanosoma. Ah, o nome desse barbeiro, tá? Ele é um triatomídeo, Triatoma infestans. Triatoma infestans. É o nome infestans. É o nome da espécie, tá? Ele pode dizer na prova que é triatomídeo, tanto faz. E o Trypanosoma, para você não confundir, tá? Trypanosoma cruzi é o protozoário. Queridões, ah, não, não é. É tudo, ele é tudo inseto, tá? Barbeiro e mosquito é tudo inseto. A diferença é que ele não é mosquito. Ele é um percevejo. Todos eles são insetos, não são aracnídeos. Queridões, vírus e bactérias. Vamos para ISTs, que eu acho que é o que poderia cair. AIDS, HPV, na bactéria, sífilis e gonorreia, tá? Lembrem da AIDS que vai nos seus linfócitos, que vai te deixar imunodeprimido. HPV relacionado com o câncer de colo do útero. Sífilis passa pela placenta para o bebê, ou seja, pode ser congênita. E gonorreia é aquela que pode dar umas verruguinhas aí nas regiões genitais, tá? Todas elas são ISTs. Como é que eu trato doenças bacterianas? Antibiótico. O antibiótico seleciona bactérias resistentes. Cuidem, a bactéria não vira resistente ao antibiótico. Ela já era, ela só não sabia, tá? Vírus, eu previno, eu não trato, eu previno. E aí eu previno através de vacinação, tá? Por exemplo, HPV tem a vacinação lá. Vacina-se primeiro as meninas e depois os meninos. Tranquilo, meus queridos? Galera, eu sei que vocês estão tendo muitas dúvidas, mas é um pré-prova, tem muita coisa que a gente falar. Se eu tivesse todas as coisas para falar, a gente teria que ir até às 10 da noite. Eu sei que vocês já devem estar cansados, a gente já está no fim dessa semana. A partir de agora, eu quero que vocês mais descansem. Só que antes eu gostaria de dar algumas novidades para vocês, né? Eu lembro que lá no inicinho eu disse, ó, chegamos à parte onde eu vou largar algumas informações, novidades. Informações, me caso amanhã, mas saibam, e aí eu me caso. Vou para minha lua de mel. No domingo, enquanto vocês estiverem na prova, eu vou estar torcendo para cair calvície e todos vocês apavorarem na prova com a calvície. Eu vou estar torcendo muito por vocês. Gostaria que todos vocês tivessem uma ótima prova, que vocês tivessem um ótimo resultado, que desse tudo certo, que dê tudo certo para vocês. Sempre vou estar aqui torcendo por vocês, mas eu tenho uma novidade que no ano que vem eu vou, juntamente com esse maluco aí do Bruno e com o PH, que a gente fez essas aulas, a do PH até não foi gratuita, mas que a gente fez essas pré-provas, a gente vai fazer o nosso grupo. A gente vai ser parceiro nessa investida. O Bruno já está aí no caminho há bastante tempo, então ele está me ensinando as coisas. A gente vai entrar junto nessa para o ano que vem, a gente vai abrir grupo. E eu gostaria que vocês não saíssem do grupo do WhatsApp. Ó, o Bruno já deu spoiler ali, ó, tá? Vai ter todas as promoções, todas as coisas antes, vocês vão ficar sabendo pelo grupo do WhatsApp. Obviamente, torço pela aprovação de vocês, mas entendam que cada um tem o seu tempo. Talvez não dê dessa vez, mas uma coisa que eu sempre falo para vocês, cuidem da evolução. Ah, eu saí de 600 e fui para 650, evoluí muito pouco. É uma evolução. Algumas evoluções demoram um pouquinho mais e aí daqui a pouco engrena e essa evolução aumenta. Então, sempre pensem na evolução de vocês, tá? E aí, quem por um acaso continuar na batalha, saibam que eu vou estar aí para ajudar vocês mais especificamente, de mais próximo. Vão ter grupos online, vão ter grupos presenciais. Então, as informações eu vou ir largando para vocês ali no grupo, permaneçam ali. E, obviamente, eu gostaria de saber todos os resultados de vocês. Quero muitas mensagens no meu Instagram e
no meu WhatsApp sobre, Sor, caiu tal coisa, lembrei de ti na prova. Mandem mensagens e sejam muito felizes. Amanhã eu me caso, serei muito feliz. E espero também que vocês sejam todos muito felizes. Cuidem-se, tenham uma boa prova e até mais. Tchau para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Cuidem-se, meus queridos. Até mais. Pediu isso, cada um. Que bom que gostaram. Obrigado, obrigado. Eu não consigo sair, eu quero ficar lendo as mensagens. Aguardando fotos casais. Terão muitos, terão muitos, terão muitas. Só que eu prometo que eu vou postar só depois da prova, para não dar inveja em ninguém. Aceita o convite, vai ser só no civil. Valeu, valeu, tamo junto, até mais.